Metrópole Entrevista. Eu vou agora entrevistar a promotora de justiça e coordenadora do Grupo Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação, doutora Lívia Santana Vaz. Doutora, bom dia, que prazer conhecer a senhora. Tudo bem, doutora? Bom dia, Mário. Tudo bem? Como você vai? Também aqui, lutando contra essa pandemia, mas na batalha. E aí, doutora Lívia, fale pra gente aí, eu vi aqui a senhora ser reconhecida entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Que maravilha isso, né? Por conta do seu trabalho. Conte um pouquinho aí, Lívia, sobre isso pra gente. Esse reconhecimento, Mário, é uma ação em apoio à década internacional das Nações Unidas pela afrodescendência, né? Que tem 3 eixos: o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento para a população negra mundial. Então, essa escolha, né, dos 100 nomes mais influentes em cada categoria, e no meu caso foi a categoria Lei e Justiça, significa que essas pessoas se reúnem em torno desses eixos para promover a igualdade racial no mundo inteiro. Então, para mim, esse reconhecimento é um reconhecimento da importância desse trabalho de enfrentamento ao racismo, de combate à intolerância religiosa e de promoção da igualdade racial junto ao Ministério Público do Estado da Bahia. E, portanto, um incentivo para continuar atuando. Doutora, me explique aí como é a atuação do Ministério Público nessa área de combate ao racismo e à intolerância religiosa, 2 coisas insuportáveis. O Ministério Público da Bahia, Mário, ele é pioneiro no Brasil, porque ele possui a primeira promotoria de justiça de combate ao racismo e à intolerância religiosa do Brasil, né? Inspirou outras iniciativas, tem mais de 20 anos, mas é importante que se diga que surgiu de uma demanda dos movimentos negros do Estado da Bahia. Isso é muito importante. O Ministério Público acolhe essa demanda, né, e se antecipa. Hoje, criar promotorias de justiça, grupos, núcleos específicos de combate ao racismo, é inclusive uma orientação internacional da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Simone Diniz, de 2006, que orientou todo o Ministério Público brasileiro a ter grupos específicos de combate ao racismo, entendendo aí a questão racial como algo central no nosso país. Então, a nossa promotoria funciona há mais de 20 anos, acolhe casos de injúria racial, intolerância religiosa, racismo. E quando nós falamos em intolerância religiosa, Mário, em Salvador, na Bahia, no Brasil, nós estamos, na verdade, falando de racismo religioso. Esse tipo de manifestação de ódio atinge com prioridade religiões de matriz africana, justamente por conta da origem dessas religiosidades, né? Nós temos um aplicativo chamado Mapa do Racismo e da Intolerância Religiosa, que o ano passado, inclusive, foi premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e que os relatórios indicam, de fato, que mais de 88% dos casos registrados de intolerância religiosa em Salvador se referem a religiões de matriz africana. Então, a gente tem vários projetos desenvolvidos voltados aí para enfrentamento ao racismo, e o Ministério Público, recentemente, da Bahia, mais uma vez pioneiro, criou um grupo de enfrentamento ao racismo institucional. Isso é importante ser dito, Mário, porque muitas vezes nós, como Ministério Público, fiscalizamos outros órgãos, outras instituições, denunciamos casos de racismo, mas não fazemos o dever de casa. O sistema de justiça brasileiro é ainda, Mário, branco, masculino, heterossexual e cristão. E esse sistema de justiça tem vários pontos cegos. Não consegue espelhar nem minimamente a diversidade étnico-racial do povo brasileiro nos seus quadros. Isso interfere diretamente no serviço prestado, não há dúvida nenhuma disso. Eu estou conversando com a promotora de justiça e coordenadora do Grupo Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação, Lívia Santana Vaz. Lívia, como é que a gente avança no sentido de enfrentar esses problemas que são estruturais? Quer dizer, tem gente que abre a boca para dizer que não existe racismo, que a Bahia, por exemplo, vamos ficar aqui na Bahia, é um modelo de convivência pacífica. Isso é mentira. Isso é mentira. O racismo está, assim, profundamente entranhado em toda a população, toda. Eu gosto muito de Jorge Amado, que dizia que o único branco na Bahia
era o cônsul da Suécia, que aliás não tem nem mais consulado da Suécia, então não tem mais branco na Bahia. Mas esse pessoal que tem um pouquinho embranquiçado assim, se acha superior, rapaz, seja em termos de cultura, em termos de religião, em termos de tudo. Até pouco tempo, um empregado não poderia usar o elevador social dos edifícios. Pouco tempo, doutora. Até o governo de Roberto Santos, que foi de 1975 a 1979, as religiões de matriz africana eram ilegais e perseguidas pela polícia. Como é que a gente pode avançar nisso, doutora Lívia? Mário, o Brasil, é importante a gente resgatar a história, né? O Brasil foi o último país do Ocidente a declarar abolida a escravidão. Eu digo declarar abolida porque nós estamos ainda num processo de abolição. Nós vivemos uma pseudo-abolição em 1888, né? E essa pseudo-abolição se misturou com processos de embranquecimento da população, com processos de criminalização do povo negro, e essa criminalização envolveu as religiões de matriz africana. Você tem razão, em 1972, os terreiros aqui na Bahia eram obrigados a ter alvará de funcionamento, só que esse alvará de funcionamento era expedido por delegacias de jogos e costumes, num país que já era laico pela Constituição de 1891 e que já tinha liberdade de crença. Então, eu tenho dito, Mário, que, na verdade, nós precisamos qualificar os direitos fundamentais com a igualdade. Liberdade de crença nós temos, nós precisamos de igual liberdade de crença. Igual acesso à saúde, igual acesso à educação, né? Porque a verdade é que esse problema do racismo não foi criado pelas pessoas negras, precisa que as pessoas negras estejam parte da solução, como protagonistas, inclusive, mas é fundamental que os setores públicos e privados, em especial o sistema de justiça aqui, do meu lugar de fala, entendam o problema racial, o racismo, como algo central no Brasil. Nós estamos há 132 anos da Lei Áurea, e a raça segue sendo um fator determinante de todas as desigualdades no nosso país, Mário Kertz. Se eu falar em mortalidade infantil, são crianças negras que mais morrem. Se eu falar em mortalidade materna, violência obstétrica, violência sexual, violência doméstica e familiar, feminicídios, são mulheres negras que mais morrem e são vitimadas. Se eu falar em violência policial letal e encarceramento em massa, jovens negros. E se eu falar em expectativa de vida, dados do PNAD de 2017 demonstram que em todos os estados da federação, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas. Então, eu estou falando de um fator que determina vida e morte, que determina a nossa existência do nascimento até a morte no nosso país. Só que o sistema de justiça e as pessoas e instituições, o poder público, tratam a questão racial como algo tangencial, como algo periférico, quando é algo central, estrutural no nosso país. Então, eu diria que a primeira questão a se colocar mesmo é assumir, reconhecer o racismo como um problema central. E aí, quando você fala que as pessoas brancas se acham superiores, é muito importante a gente falar de branquitude. Branquitude não é uma escolha. Branquitude é uma posição social de privilégio, de conforto, portanto, de hegemonia, de poder. E quando nós falamos em relações étnico-raciais, a gente tem que racializar mesmo a discussão. Porque se existe, de um lado, pessoas negras que foram por quase 400 anos escravizadas nesse país e que permanecem oprimidas pela questão racial, do outro lado, nós temos as pessoas não negras que, historicamente, se privilegiaram dessa opressão racial. Isso é importante ser dito. Então, só o reconhecimento desse privilégio pelas pessoas brancas, isso precisa acontecer como primeiro passo, né? É que as fará refletir e se colocar de uma maneira antirracista. Se você não reconhece um problema, você não enfrenta o problema. Então, é você reconhecer o privilégio em ter a pele clara, a pele mais clara nesse país, porque brancos, efetivamente, né? A gente tem uma miscigenação muito forte, mas é importante que as pessoas não negras entendam, não é que as pessoas não negras ou brancas não sofrem dificuldades, não têm obstáculos na vida, não é isso. É que a cor da sua pele, a sua raça-cor, não é um obstáculo a mais. Não é um obstáculo central nas suas conquistas, não é? No acesso aos direitos fundamentais, no acesso aos meios de comunicação. Então, uma vez reconhecido esse privilégio, atuar de maneira antirracista e de uma maneira que transcenda o mero discurso, Mário. Nós estamos cansados e cansadas também só de discurso. Parece que o combate ao racismo e o antirracismo virou uma moda de redes sociais. Isso não basta. É isso mesmo.
Lívia, sabe que eu canso de ouvir algumas pessoas e fico estarrecido quando, por exemplo, são contra as cotas raciais para as universidades. É um absurdo, como é que se faz isso? Isso é um negócio inacreditável. E do outro lado, eu me emocionei, as lágrimas de ouvir aqui Lazo cantando uma música do saudoso Jorge Portugal, 14 de maio, né, que é a cara do Brasil. Quer dizer, quando a gente acha que a princesa Isabel foi a redentora, não é? O 14 de maio, o dia seguinte à abolição. O que aconteceu de lá até hoje com a população negra do Brasil? Né? O que aconteceu? E quando se faz alguma coisa como o problema das cotas, que é dar acesso ao ensino, porque através dele é que se vai avançar, é que se chega a lutar por melhores condições de vida, a ingressar na política, a fazer parte do poder e acabar com essas barreiras terríveis. As pessoas acham um absurdo, como é que é isso? Devia ser para todos os pobres. Se esquecem que a maioria dos desassistidos e pobres do Brasil são de origem afrodescendentes, né? As penitenciárias estão aí lotadas, né? Tudo, qualquer exemplo que você pegar, Lívia, você vai ver e essa elite brasileira continua não enxergando isso e, olha, sabe, menosprezando lá do alto do seu poder e dos seus privilégios. É difícil enfrentar isso, né, Lívia? É difícil, Mário. Na verdade, você tem toda a razão quando você fala do alto do seu privilégio. Eu tenho uma metáfora assim, do alto da minha janela não dá para ver, não me atinge, né? Porque essas pessoas confundem privilégios com direitos. O que eu tenho dito é que se a gente realmente almeja um Estado democrático de direito, né? Se a gente almeja justiça distributiva, justiça igualitária, alguém vai precisar perder nessa equação, Mário. Porque os privilégios estão concentrados. Mas não vai precisar perder direitos, não. Vai perder privilégios. Mas essas pessoas que estão no privilégio da branquitude, na hegemonia, com o poder, no lugar de conforto social, não querem perder nem privilégios. Então, a gente está falando realmente de conflito, né? De conflito para que a gente possa reorganizar essa pirâmide. Porque, além de todas as violências que eu mencionei aqui, as mulheres negras, por exemplo, estão na base da pirâmide socio-racial. Recebem a menor renda média mensal do país, seguida dos homens negros, depois mulheres brancas e homens brancos no topo, ainda que para realizar as mesmas atividades. Então, nós estamos falando de um país que é estruturalmente desigual, e quando você intersecciona raça e gênero, isso é ainda pior, causa uma vulnerabilidade ainda pior para mulheres negras. A questão das cotas, Mário, muitas pessoas não vão resgatar a história, mas eu quero resgatar aqui. O segundo ato oficial complementar à Constituição de 1824, desculpe, a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição Imperial, foi um ato que proibiu negros e leprosos de frequentarem as escolas. Negros e? Leprosos. Negros e leprosos de frequentarem as escolas. Em 1854, 30 anos depois, um decreto proibindo pessoas negras, meninos não vacinados e com doenças contagiosas de frequentar as escolas. Ou seja, nós passamos décadas nesse país proibidos e proibidas de acessar a educação formal. Então, quando nós falamos em meritocracia pura, essa corrida já começa muito desigual. Porque a história do nosso país, por meio inclusive do Estado e da legislação, garantiu a exclusão do povo negro. O povo negro no 14 de maio, você perguntou, e o 14 de maio? Foi um dia... pós, né, Lei Áurea, foi um dia de incerteza para a população negra. A Lei Áurea tem 2 artigos, Mário. O primeiro declara extinta a escravidão no Brasil. O segundo revoga as disposições em contrário. Não teve nenhum dispositivo para pautar o destino do povo negro. Muito pelo contrário, houve uma tentativa de projeto de lei de indenização dos senhores e senhoras porque haviam perdido suas propriedades. Então, as pessoas negras pós-abolição foram excluídas do acesso a postos de trabalho, do acesso à terra, a lei de 1850, a lei de terras, garantiu também isso, além de sofrerem um processo de embranquecimento que subvencionou a imigração europeia para o Brasil.
Então, os imigrantes europeus assumiram postos de trabalho que antes eram assumidos por escravizados e escravizadas. Então, nesse contexto, como as pessoas negras, é como dizer assim, agora pode pescar, mas não lhe dá a vara, né? Garante que você não tenha vários instrumentos para pescar. Foi isso que aconteceu com a população negra no nosso país. E agora você querer dizer que as pessoas negras não conseguem acessar os espaços, que não há negros para contratar, que tenham capacidade, habilidade técnica, isso é um absurdo. Isso E é país coisa horrível democrático. isso, Lívia. Coisa horrível. Coisa horrível, menino. E a gente tem escutado, né, Mário? Pois a gente tem escutado. Então, Agora, sabe uma coisa, Lívia, que tem acontecido muito também? Eu ouço e fico horrorizado. Alguma pessoa chegar e dizer assim, "Não, agora qualquer coisa que se faça, vem uma pessoa lá e vai denunciar o racismo. Que absurdo, a gente não pode mais ficar tranquilo." Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? o pior é a conversa do racismo reverso, né, Mário? Pois é, pois é. Racismo reverso não existe, porque se a gente compreende que a nossa conversa está explicando isso aqui, que racismo é um sistema de opressão e de poder, em que momento é que as pessoas brancas nesse país foram oprimidas, Pois é. foram impedidas de ingressar no mercado de trabalho por sua raça, cor, ganharam salários menores, foram encarceradas em massa, foram presas? Quantos casos no sistema de justiça, Mário, a gente percebe? E hoje, explicitamente, algumas sentenças, inclusive, né? Uma recente no Paraná não, em Curitiba, foi em Curitiba, Paraná, dizendo que esse réu, o réu, certamente é componente da organização criminosa por conta de sua cor. Eu vi, que absurdo. Absurdo. Mas sabe o que eu acho, Mário? Muitas sentenças, eu acho que é importante que isso seja visto, porque muitas sentenças, muitas decisões judiciais se baseiam nesse estereótipo, mas não de forma declarada. A política antidrogas nesse país é uma política que abre portas para o encarceramento em massa do povo negro. Porque nós sabemos e tem pesquisa sobre isso, inclusive, né? Que homens brancos, para serem condenados, por exemplo, pelo tráfico de maconha, precisam estar portando 1,14 kg da substância. Quando homens negros, para serem condenados por porte de maconha, tráfico de maconha, estão portando apenas 145 gramas da substância, em média. Então você percebe que há um filtro racial, há uma seletividade penal racial no nosso país. E isso tem a ver com essa estrutura racista, de reprodução do racismo, né, que está nessas estruturas. E pessoas negras não estão representadas nos espaços de poder. Nós estamos numa cidade que nunca teve uma pessoa negra eleita no Poder Executivo Municipal. Nós estamos numa cidade na qual há pouquíssimas pessoas negras na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa. E se a gente fala de mulheres negras, então menos ainda. Independente de qualquer questão político-partidária, Mário, eu entendo que aquilo que nos foi retirado historicamente, precisa pautar políticas públicas. Então, as políticas públicas de ação afirmativa racial precisam estar em todos os espaços. Aí, quando a gente vai pautar, por exemplo, equidade na distribuição de recursos para candidatos negros, pela primeira vez no Brasil, a gente tem um número enorme de candidatos negros. O que é isso? Pessoas que na última eleição se declararam brancas, agora se declaram negras. Então, até nesses detalhes, o sistema de justiça precisa estar atento. Porque se a gente fala, por exemplo, em cotas eleitorais para mulheres, e a gente tem 30% de cotas eleitorais para mulheres, infelizmente, nessa sociedade racista, as mulheres mais passáveis ou mais votáveis são mulheres brancas. Então, esse 30% acaba beneficiando mulheres brancas. Quando a gente fala em paridade de gênero, sem discutir paridade de raça, o privilégio da branquitude vai se manter. Eu tenho questionado muito também, Mário, a Lei Maria da Penha. Não a lei, mas o efeito da lei. Porque todos os atlas da violência, ultimamente, demonstram que num período de 10 anos, há aumento de homicídios de mulheres negras e diminuição de homicídios de mulheres brancas. Mas a Lei Maria da Penha não é uma lei universal? O que acontece com a Lei Maria da Penha? O problema está na lei ou está em quem aplica a lei, em quem interpreta a lei? Nós precisamos refletir sobre isso dentro do sistema de justiça. Pois é, Lívia Santana Vaz, meus parabéns, viu, pelo seu trabalho. O fato de você ganhar esse destaque reconhecido entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, eu acho importantíssimo, porque é uma luz que aparece assim e que
dá esperança para a gente. Parabéns, viu, Lívia? Parabéns. E se você me permitir, eu gostaria de conversar muitas vezes com você, porque é muito importante esse seu trabalho, o seu pensamento, sua inteligência, sua cultura, para a gente enfrentar esse problema aí. Conte com a Rádio Metrópole, comigo e com todos nós que trabalhamos aqui, porque é muito importante para a gente, viu, Lívia? Muito, muito, muito. Eu gostei muito de conhecer você, de estar aqui conversando, e gostaria muito de que a gente fizesse isso com muita regularidade para a gente, pelo menos, sabe, enfrentar isso, ajudar a desmistificar e a denunciar muitas barbaridades que continuamos a enxergar e ver. Muito Eu lhe obrigado, agradeço viu? muito, Mário. Eu que lhe agradeço pelo espaço, por me receber, porque realmente essas vozes precisam ecoar, né? Precisam ecoar e a gente sabe da capacidade que a Rádio Metrópole tem de fazer essas questões ecoarem. Isso é muito importante. Isso é muito importante em Salvador, a cidade mais negra fora da África, é muito importante na Bahia, é muito importante no Brasil. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui, poder falar sobre isso nessa manhã, e que sirva de inspiração para que as pessoas realmente reflitam sobre a questão racial e do que elas podem fazer para mudar isso. Porque é uma mudança que vai da sua vida, né, da sua atividade, do seu cotidiano individual, para atingir o seu cotidiano social e profissional. Eu acho isso muito importante. Valeu, Lívia. Muito obrigado, viu? Bom dia para você e parabéns mesmo, viu? E a gente vai estar juntos aqui conversando sobre isso, tá? Bom dia, Mário. Obrigada. Valeu. Rapaz, que maravilha, né? Doutora Lívia Santana Vaz.